Olá, amigos e amigas. Como vamos? Tudo bem? Hoje vamos ler a palavra de Gênesis, capítulo 4, Caim e Abel. E a minha versão é a de sempre, King James. Caim e Abel, Gênesis 4. E Adão conheceu Eva. Adão conheceu Eva matrimonialmente, como casal, como homem e mulher, porque quando eles estavam no paraíso, no Éden, lá não tinha isso, porque lá era tudo diferente. Aí a forma de agora ter pessoas habitando na Terra é o relacionamento matrimonialmente. Por isso que na Bíblia fala: casar e multiplicar-vos-á. Aí por isso que eu falo para todos: filho é uma dádiva, filho é uma bênção divina. O filho não é nosso. Deus concebe a gente tomar conta do filho dele, educar os filhos dele, o qual a gente só tem que doutrinar, evangelizar, colocar no caminho correto, porque os filhos são de Deus. Nós só geramos. Porque eu falo para todo mundo que eu aprendi com a apóstola Tânia Teresa. Alguém sabe fazer osso? Alguém sabe fazer músculo, ventre, órgãos genitais, olhos, boca, nariz? Não. Então a gente não faz. A gente só utiliza o nosso corpo para Deus agir e trazer. Porque como iríamos imaginar de um sêmen, de um espermatozoide, daqui a pouco ter uma pessoa de 2 metros, 1,80 m, 1,70 m, 1,5 m? Na mente humana é incalculável esse pensamento, que não tem como um espermatozoide que tem centímetros, milímetros, sem osso, sem nada, e daqui a pouco a pessoa tem ossos fortes. Sua mulher. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Caim é o primogênito deles. E disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. No jardim do Éden, eles não precisavam plantar, só colher, porque já estava tudo pronto. Só que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles tiveram que começar a cultivar. Essa colheita aqui foi a primeira colheita depois que eles foram tirados do Éden. Porque geralmente planta e demora-se a colher. Ali eles começaram a plantar. Então aquela foi a primeira colheita. E olha o que eles fizeram na primeira colheita. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor que Caim trouxe. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. Olha a diferença do coração. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, ele trouxe um fruto qualquer. O que não está especificando? Ele trouxe os melhores frutos, ele trouxe os primeiros. Não, trouxe um fruto da terra. E Abel, olha o coração de Abel, ele também trouxe das primícias, as primeiras, e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel. Por quê? Porque ele trouxe as primícias, ele trouxe o primeiro a Deus.
Não sabia nem se ia ter para ele depois, mas a primeira parte é a do Senhor. Eu falo que a matemática do crente é uma matemática, se for parar para pensar em olhos humanos, é doida. É louca, porque 90% é mais que 100. 90% é maior que 100. 80% é maior que 100. 70% é maior que 100. Basta saber aonde está o seu coração. É o que eu falo para todos. O dinheiro é o excelente escravo, mas ele é um péssimo patrão. A gente fala, se a pessoa ficar rica, ela vai ficar arrogante. Não. O dinheiro ele é um multiplicador, o dinheiro é um amplificador. Se você é ruim, você vai ficar ruim ao dobro. Se você é bom, você vai ficar bom ao dobro. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado. E o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? É porque o teu semblante está caído. Se tu fazes bem, não serás aceito? Em vez dele pedir perdão, corrigir o seu erro e perguntar, se ele tivesse dúvida, Deus, por que o Senhor não aceitou a minha oferta? Por que o Senhor não me rejeitou? Aí Deus falaria, não, porque você me trouxe a parte normal. O seu irmão me trouxe a melhor parte, a primeira parte. E é assim que eu quero que seja feito. Ele ia pedir perdão, Deus ia ensiná-lo e ia corrigir, mas não, ele preferiu ficar irado, com raiva. Em vez de se corrigir, piorou a situação. E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. Tipo, além de você estar fazendo a coisa errada, o teu pecado já está na porta. O pecado já está à porta porque você está fazendo a coisa errada. Ou melhor, que não é certa. E para ti será o desejo dele. E para ti será o desejo dele. Desejo do pecado. E tu deves governar sobre ele. Você tem que governar sobre o pecado. Você tem que governar sobre teus pensamentos. É você que tem o poder sobre teus pensamentos. Só você, mais ninguém. Só você tem o poder de medir as suas ações. Eu aprendi uma coisa muito boa no curso, ao final de semana agora, do método CIS. Todos nós temos muitas fantasias, muitas faces. Eu posso vestir uma face agora, uma máscara de abundância. Eu posso me irar, que eu vou estar botando... Desculpa, tem um mosquito. Matei o mosquito. Eu posso me irar e botar uma máscara, uma fantasia de terrorista. Eu posso ser uma pessoa boa, de bom coração e botar uma fantasia de amável. Todos nós temos várias versões. Basta saber qual é que você vai utilizá-la. Você pode utilizá-la a tua melhor versão ou a sua pior. Você escolherá. Tanto é que se você for a alguns presídios, a maioria, se não pelo menos uma grande parte, falará: eu não sei o que eu fiz naquele momento, não era eu que estava naquele momento. E realmente não era. Eu não vou dizer que ele não errou, mas ele, em vez de escolher uma versão bondosa, uma versão calma, não, ele escolheu a versão com raiva, com ódio. E tudo que você faz com ódio se resulta em ódio. Se você já pensou, você já fez. Se você já fez, você já agiu. Se você já agiu, você já se amaldiçoou. Vamos continuar o vídeo.
E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Aí é aquele velho ditado que um abismo chama outro abismo. Ele já tinha errado com Deus em levar o resto, a sobra. Só que ele ficou tão irado porque o irmão dele foi aceito, que ele piorou a situação, ele matou o seu próprio irmão, sangue do seu sangue. Olha que loucura que chegou a mente dele. E olha que isso aqui é o início da terra, é o início da Bíblia. Como o pecado jaz à porta dele, e ele não dominou e não governou sobre o pecado o dominou. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Igual pai e mãe, autorresponsabilidade zero. Mais uma vez ele teve a chance de chegar e falar, pai, pequei contra ti, pequei contra mim, pequei contra meu irmão, pequei contra meus pais. Eu não consegui dominar meu pensamento e matei meu irmão. Perdoa-me, pai, perdoa-me, pai, perdoa-me, pai. Mas não. Ele jogou mentiras. Ele mentiu. E ainda jogou a responsabilidade para Deus. Por acaso eu sou o guardador de meu irmão? Por acaso só me botou para guardar ele? Meus queridos, olha que profundidade esta palavra. Eu vou até repetir. Eu não sei, não teve autorresponsabilidade. Eu não sei. Mentiu. Ele mentiu. E o pai da mentira é o Satanás, é o diabo, é o maligno. E ele já começou a mentir como os pais. Minto, perdoe-me. Os pais não mentiram, os pais só não tiveram autorresponsabilidade. Agora ele já começou a mentira. Ele já começou a mentir. Ele usou a filha do diabo, que é mentira. Se o pai da mentira é o diabo, quem é a filha dele? A mentira. É duro, mas é a verdade. A filha do diabo é a mentira. E cada vez que você estiver usando a mentira, você está usando a filha do diabo. E um dia ele vai requerer isso. Um dia ele vai requerer porque você está usando a filha dele. Nada é de graça, nada. Aleluia, louvado seja teu santo sangue, Senhor. Aí o Senhor disse, o que tu fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que se abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Aleluia. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Ele agora vai ter que começar a ser fugitivo, para não ser caçado. E errante, vai começar a fazer as coisas errado. Já tinha errado nas primacias, nas primícias, mas agora vai ter maldições hereditárias daqui para frente. E Caim disse ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra,
e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Eu, Senhor, lhe disse: portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. Eu, Senhor, fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque, e Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas, e dos que têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. E Zilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artífice de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E Lameque disse às suas mulheres: calma aí. Zilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artífice de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida, e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Porque Deus... Porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja teu santo nome, Senhor. E se essa mensagem chegou até você, não retenha ela, compartilhe, curtam, comente, para essa mensagem chegar a outras pessoas pela plataforma. Fiquem com Deus, um grande abraço e fiquem na paz. Que o Senhor Jesus os abençoe e guarde e livra-os do mal. Amém, amém e amém.